Sério?
com a nossa vida. Então, para nós termos a vida de Deus, a jornada, nós vamos ter que abrir mão, morrer. Essa jornada, por que o discipulado é uma jornada? É uma jornada que eu começo negando a mim mesmo e eu acabo morto. Por isso que Paulo diz assim, eu já não vivo mais, eu já estou crucificado com Cristo Jesus. Agora não vivo mais eu. Gálatas 2:20. Porque o viver que eu tenho agora na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então o caminho do discípulo, irmãos, não é esse mar de rosas, não é o que eu vou ganhar, não é uma consultoria coaching, é uma cruz. Lembra que a Ana Paula Valadão cantava? Ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar. Então o discipulado vai nos custar tudo. Esse é o caminho do discípulo, que você pode, então tem que ter um querer. E eu quero tanto que eu nego a mim mesmo. E eu estou disposto a morrer. Ok? Eu estou disposto a morrer para mim mesmo. Porque eu quero a jornada com Cristo. E agora falando de uma pessoa também que eu quero andar junto, eu estou disposto a morrer. Agora a minha agenda, como nós falamos nas aulas passadas, ela tem que se adequar. Nós vamos ver isso melhor para frente. Mas se você correr um pouquinho a tua Bíblia aí, vamos lá para o final do mesmo capítulo. Lucas vai registrar aqui o que eu chamo o preço do discipulado. Então vocês estão pegando aí? Hoje eu não posso enrolar muito, senão a gente não dá tempo. O caminho do discípulo, Lucas 9:23. Agora anote aí o preço do discipulado. Lucas 9:57. Olha que interessante. Eu não sei se esses caras viram esse convite do versículo 23, mas você vai lendo aqui os fatos e vai acontecendo uma série de coisas e chega uma hora que acontece isso aqui, ó. Lucas 9, do 57 ao 62. Anote aí o preço do discipulado. O que eu chamo de los três discípulos. Anote aí, lembra que tinha na Gazeta do Povo, Luciano? Até esses tempos eu tinha o Paranito, nessas mudanças eu perdi. Que tinha o Paranito, o Coxa Branca e eu chamo de los três discípulos. E esses três caras revelam para nós que o preço do discipulado é inegociável. Você pode fazer barganha com a tua esposa, meu mano. Você pode fazer barganha com o teu líder de célula. Você pode fazer barganha com o teu pastor. Mas com Jesus não tem barganha. Anote isso. O preço do discipulado. E esses três caras revelam para nós. Los três fake discípulos. Lucas 9:57, ó. Até o 62. O Luciano está pondo na tela para nós. Indo eles caminho afora. Lembra que o chamado e a resposta do discipulado, ela acontece no dia a dia. Lucas 9:57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguirei-te por onde quer que fores. Então lembre-se, quando vem essa expressão te seguir, na mente ali judaica, na mentalidade do Novo Testamento, é a jornada do discipulado. Então Jesus estava andando, o maluco olha para ele e grita: seguirei, aonde quer que fores. Quem sabe se ele fosse do louvor, ele ia pegar um teclado e ia fazer uma canção. Eu te seguirei, eu te seguirei. Só que Jesus não se emociona com palavras. O preço do discipulado vai te exigir atitude. Olha o que Jesus responde para ele. Mas Jesus respondeu, versículo 58. As raposas têm os seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o assunto acabou ali. Em vez do cara dizer, não, Jesus estava dizendo para ele, ele falou, cara, eu não te dou garantia nenhuma. As raposas estão melhor que eu. As aves estão melhor que eu. Eu só tenho uma coisa para te oferecer, a jornada. Então, meu irmão, aprenda algo. Você que quando for alguém quiser te seguir, ou você propor alguém, não prometa nada. Eu costumo não prometer nada. Eu falo pro cara, a única coisa que nós temos é a jornada. Cola comigo. Lembra do modelo de Jesus? Os caras falaram assim, onde você mora? Eu só tenho a minha vida. Lembra a frase do plano mestre de evangelismo? O currículo de Jesus era a sua própria vida. Então o problema desse discipulado moderno é que a gente promete para as pessoas, isso, aquilo, vou te dar um cargo. Isso aí, irmãos, é barganha.
Jesus falou assim, cara, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Irmão, vamos dizer assim, ó, você acha que Jesus não... Só que Jesus estava dizendo para ele, aqui a pegada é radical. Não é o que você vai ganhar, note isso. O preço do discipulado não é o que eu vou ganhar, é o que eu estou disposto a perder. Então, irmãos, esse cara se ofereceu. Então não é porque a pessoa chega se oferecendo que ela quer alguma coisa. Então Jesus ele consegue discernir mais do que palavras, ele quer atitude. Então ele se ofereceu, anote essa frase, o primeiro fake discípulo aqui, ó, do 57, ele se ofereceu, mas ele não se ofertou. Como sacrifício vivo, santo e agradável. Quando Jesus falou para ele, ó, cara, eu não tenho status comigo não. Só tenho a jornada, sabe o que ele fez? Não respondeu. Na verdade, esse cara, ele estava achando que o discipulado é o que ele ia ganhar. Ele queria andar com o novo rabi da moda. Então você tem que ter discernimento. Então ele estava pensando que ele ia ganhar. Mas o preço do discipulado é o que eu vou perder. O que eu vou perder? Tudo para ganhar o tudo. Eu vou perder tudo com letra minúscula. Tudo que eu tenho é tudinho com letra minúscula. Para ganhar o tudo com caixa alta. Coloca essa frase aí no Insta. Então é disposto a perder tudo com letra minúscula para ganhar o tudo. Lembra quando Jesus chegou e aqueles outros não quiseram ir, Pedro falou, e nós? Foi o jovem rico, né? E falou, e nós que deixamos tudo? Jesus falou assim, cara, você acha que eu vou deixar? Vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui, e no porvir, a vida eterna. Então a jornada é fascinante, irmão. Seguir Jesus deveria ser o projeto de vida de todos. Só que você tem que entender que você vai ter que deixar tudo. Esse foi o primeiro. Plum, caiu o primeiro fake discípulo. Vamos continuar. Olhando esse cenário, um outro maluco, versículo 59. Vocês estão comigo? Lucas 9, 59. A outro, Jesus olhou e disse, segue-me. Então tinha ali uma galerinha. Um se ofereceu e não se ofertou. O outro estava ali, quem sabe, com o olhinho brilhando. Sabe quando a criança fica olhando o outro chupar sorvete? E ele falou assim, cara, irmãos, eu não posso acreditar que Jesus brincava com as pessoas. Ele olhou para aquele homem como ele olhou para o jovem rico. O jovem rico, se quisesse entrar aqui nessa matéria do preço do discipulado, também poderia. Porque tem um evangelista que diz que Jesus olhando o amou. Como ele amou Judas. Então ele não está brincando, ele olhou e viu o potencial naquele cara. Como nós temos que olhar o potencial em todas as pessoas, nós já vamos falar disso. E ele falou assim, ó, segue-me. E sabe o que esse cara fez? Ele foi convidado por Jesus, olha o 59. Segue-me. Ele, porém, respondeu, olha a resposta dele. Permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Segundo o primeiro fake discípulo aqui, ó, ele não quis ser, ele quis ter. Agora o segundo, Jesus convida ele, Jesus chama ele, mas ele não prioriza. O projeto mais fascinante de vida, e nós já vimos que sem prioridade, irmãos, não tem. Jesus convida ele, mas ele dá uma desculpa boa. Irmãos, nós estamos muitas vezes dando desculpas boas. Ah, Senhor, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Às vezes as pessoas nos dão desculpas boas. Então não caia nessa. Não tem como ser meu discípulo, Jesus disse. Ele pegou e falou assim, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E olha a resposta de Jesus. Uma desculpa boa. Mas Jesus insistiu. Olha aqui, irmão, Jesus insistiu com ele. Como às vezes tem insistido conosco. Como às vezes alguma pessoa que olha para nós e vê o potencial fala, cara, vamos andar. Vamos para a jornada. Não adianta, se o cara não quer, Jesus insistiu dizendo, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ele não entendeu, irmãos, que o reino de Deus era o projeto de vida mais fascinante. Eu não sei o nome desses 3 discípulos. Eu sei que esse cara perdeu a chance de andar com Jesus. Será que nós não temos colocado, vamos aplicar para nós e para quem nós temos chamado. As pessoas são especialistas em dar desculpas boas, e nós também. Não são as coisas ruins, anote essa frase,
que nos impede de sermos discípulos são as boas. Ele não deu. Aqui, irmãos, quando ele falou, deixa eu sepultar meu pai, não era que o pai dele tinha morrido e ele estava lá na funerária. Aqui era uma tradição judaica. Provavelmente ele era o filho mais velho e a obrigação dele como filho, a tradição, era primeiro o pai falecer, ele estava liberado dos compromissos familiares. Jesus está dizendo assim, cara, aquele que não me prioriza, não há outro relacionamento. Ele falou assim, ó, você está vivo, cara. Esse cara estava entendendo as coisas do reino. Ele falou, deixa quem não entendeu que cuide dessas coisas. Sabe qual é o problema, irmãos? Porque às vezes nós estamos ali na porta, nós estamos entendendo algumas coisas, falta só um passo, mas nós ainda queremos ficar segurando. E ele falou, você foi chamado para pregar o reino de Deus. Então o que o preço do discipulado está nos ensinando? Que nós temos que renunciar ao bom. Anote essa frase. O segundo discípulo não entendeu isso. Que nós devemos renunciar ao bom para viver o extraordinário. Esse cara talvez poderia ser um dos 12, eu não sei qual é o nome dele. Porque o nome do cara desse não entra na história. Estão entendendo? Seguir Jesus é o projeto de vida mais fascinante, mas muitas pessoas não querem pagar o preço. E o terceiro, olhando essa situação, você consegue ver a sucessão de fatos? Um fala que vai, e quando Jesus diz o preço, ele, opa. Outro, Jesus olha, vê o potencial, insiste com ele, mas ele ainda prefere terminar o seu projeto de vida. Ele tinha um plano de carreira para ele. Então Deus não está atrás dos homens mais espetaculares. Deus está daqueles que são mais entregues. Quem sabe ele está te chamando para o caminho. E você tem que olhar isso na vida das pessoas. Nós já vamos tratar a vida de Timóteo, você vai entender melhor. Mas olhando todo esse cenário, surge um terceiro fake discípulo. Os 3 discípulos. Versículo 60. O outro olha para ele e disse, seguirei você, Jesus. Seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-nos da minha casa. Ele tentou ser um pouquinho mais light. Aqui, ele falou assim, eu quero ir, Jesus. Mas além de não priorizar, ele não entendeu. O que ele não entendeu? Que o preço do discipulado se chama radicalidade. Ele pegou e falou assim, esse cara aí quer esperar terminar a faculdade, fazer tal coisa, o plano a longo prazo. Eu não. Eu vou usar até base bíblica. Do que ele estava falando? Anote aí. Você sabia que esse cara aqui, ele tentou usar o que eu chamo de desobediência piedosa. Abra comigo aí, já que nós estamos na aula, 1 Reis. Só para você entender o contexto. Senão você acha que o cara soltou isso aqui aleatoriamente. 1 Reis 19. Só. Quantos estão entendendo aí, digam amém. 1 Reis 19. Vou acertar aqui o... O que esse último discípulo nos ensina? Que, cara, é radical. O preço do discipulado, ele demanda radicalidade. Ele olhou e falou assim, esse cara quer enterrar o pai, quer plano de longo prazo, Jesus. Agora eu não. Eu tenho até base bíblica. É o que eu chamo de desobediência piedosa. É quando a gente quer arrumar até a Bíblia para... E aí ele cita aqui, ó, 1 Reis 19, do 18 ao 21. Ele estava citando o padrão antigo de discipulado, Eliseu e Elias. Ele fala, Jesus vai dizer até me dar parabéns, dizer que eu conheço a Bíblia. 1 Reis 19 e 18. Todos acharam? Dá um oizinho lá no chat. Primeira Reis 19 e 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Então, pessoas fiéis. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, um desses 7.000, filho de Safate. Ele estava arando, então lembra dessa expressão, arando, por que Jesus responde usando a mesma passagem? Com 12 parelhas de bois
estava conduzindo a 12ª parelha, estava acabando o serviço. Que Deus não chama desocupado. Elias o alcançou, olha como o discipulado já é uma coisa, e lançou sobre ele a sua capa, o seu manto. Falou assim, ó, vem cara, me segue. Deu aquela olhada. Eliseu, deixando os bois, correu atrás de Elias, um chamado e uma resposta. E falou, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Elias falou, vá e volte depressa. Então vai lá, mano, rapidinho. Só dá um tchau. É essa aí que ele canta. E eu me despedi dos meus pais. Respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Quer dizer, queimou as carroças, todo o plano B dele acabou. Queimou o equipamento de arar, quer dizer, falou, no arado eu não pego mais, para cozinhar a carne e deu ao povo. Oferta, que não dá tempo de pregar, irmão. E eles comeram. Depois partiu com Elias e tornou o seu auxiliar, o seu discípulo. Então esse cara aqui de Lucas, vocês estão entendendo? Ele pensou assim, vou usar a passagem bíblica, Jesus vai me dar parabéns na prova do capacitano e eu vou... Jesus discerniu o coração dele. Então, irmãos, outra coisa, discipulados são encontros divinos, como nós vimos na última aula, e nós temos que ter olhos espirituais para discernir mais que palavras e atitudes, discernir corações. Jesus viu que aquele cara estava de migué e falou para ele assim, ó, você não está entendendo a radicalidade da resposta. Que Elias e Eliseu foi uma resposta que eu chamo de decisão. Coloca aí no chat, Letícia, cisão. Toda decisão de seguir Jesus vai ter que romper. Na verdade, Eliseu voltou para casa com a intenção correta, que era romper com o seu passado. E ele rompe. Esse homem não. Ele estava com o coração dividido, fletando com o seu passado. Ele usa a passagem bíblica, achando que... Mas Jesus discerne e responde, versículo 62, aqui eu encerro. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então o discipulado é uma vida, irmãos, de radicalidade. O preço do discipulado, coloca aí, é uma decisão radical. Cisão. Eu gosto de brincar. Caio Fábio vai brincar com essa palavra nesse livro aqui, ó. Então o cara, não existe a desobediência piedosa. Porque todo relacionamento se torna secundário, porque esse é o preço do discipulado. Isso não quer dizer que você vai abandonar, mas você tem que calcular. Quer mais uma aí? Joga para nós na tela, Adriano, só para fechar o preço do discipulado. Lucas 14, do 25 ao 33. Vamos lá? Tudo no Evangelho de Lucas, só para você entender. Quantos estão entendendo aí? Lucas 14. Nós estamos falando do quê? Do preço do discipulado. Então você viu os 3 fake discípulos. Os 3, Jesus discerniu e falou, vocês não entenderam que o reino de Deus tem que ser prioridade? Então, irmão, vamos ser bem sinceros. Se uma pessoa não prioriza o reino de Deus na vertical, então você tem que saber fazer as perguntas certas, colocar os padrões certos, para saber em quem você vai investir a vida como discípulo. Então não chame de discipulado aquilo que não é. Esses 3 caras perderam a maior chance da vida deles. Jesus não ficou ali, vamos devagarzinho, porque tem que ter uma decisão. Assim como Eliseu, só que Eliseu, ele foi se despedir dos pais exatamente para romper com o passado. Ele queimou o arado, ele queimou todo o plano B. Não existe plano B para quem quer ser um discípulo. Não existe para onde voltar. Lembra que Pedro falou, diferente da canção que diz, para onde eu irei, é para quem iremos nós. Depois que você responde a Jesus, não tem mais volta. Então é isso que Jesus está falando. Então o preço do discipulado, que esses 3 caras não entenderam, é que toda a relação vai se tornar secundária. Nós já falamos disso nas aulas passadas. A agenda de quem quer ser discipulado agora é em prol da jornada, não é mais em prol do seu umbigo.
Não importa se é das 2 às 4 da manhã, ele quer estar. E Jesus fala do preço do discipulado. Jonas Madureira, naquele livro O Custo do Discipulado, ele trata muito esse versículo aqui, ó, Lucas 14, do 25 ao 33. Vamos lá? Beleza. Olha que interessante. Como que começa o versículo 25? Tem uma palavrinha ali, ó. Grandes, ó, aqui slide, hein? Que esse GC Brasil. Grandes multidões o acompanhavam. Lembra? Que, se agora você está lendo os evangelhos com essa lupa, sempre multidão e discípulo. Ó. Grandes multidões o acompanhavam. Então as multidões sempre vão te acompanhar, seja no Face, no Insta. Agora o discípulo é aquele que você acompanha. Cara, esse cara merece um investimento especial porque ele está dando uma resposta. Tá? Entendeu? No nosso caso, às vezes a nossa multidão é 20 pessoas do nosso PG. 10 pessoas. Mas quem que é o discípulo? E ele, voltando-se, lhes disse. De novo, multidão, mas agora ele faz um. Se alguém vem a mim, que quer vir a mim, discipulado, e não aborrece ao seu pai, a sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã e a sua própria vida, aborrece a ele mesmo. O que Jesus está dizendo? Toda relação, lembra o que é discipulado? Discipulado é uma relação. Toda relação, anote isso, qual que é o preço do discipulado? Toda relação se torna secundária diante da prioridade que é seguir Jesus. Aqui Jesus não está dizendo que é para o filho desobedecer o pai, que é para um homem tratar mal a mulher, mas está dizendo assim, ó, você vai ter que calcular que agora a tua vida, Jesus é o primeiro. E aí se você andar com Jesus, todo mundo vai gostar de você, mas pode não gostar. Por isso que, irmão, você tem que daí, ó, quem é solteiro, quem é tal, você vai ter que organizar a tua vida de uma forma. E até a sua própria vida, até a relação consigo mesmo. Não pode ser meu discípulo. Para ser multidão, para ser da igreja arrogante, é só andar nos 4 pilares. E tem gente que não quer andar. Agora, para ser discípulo, é diferente. Vocês estão entendendo, irmão? Jesus está dizendo que se a relação com ele, agora lembrando, isso é no vertical, agora vamos falar aqui, ó. Se o cara não te prioriza, você não prioriza a jornada, você não pode ser discípulo. Porque a tua agenda não vai bater. Agora, se eu estou disposto, Jesus não negociou, ele falou, não pode ser meu discípulo. Pode me acompanhar, pode curtir uma live, pode gostar da minha pregação, pode até usar uma pulseirinha com o meu nome. Agora, para ser o meu discípulo, aí ele fala de novo, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo, morte. E olha o 28. Pois qual de vós, agora ele vai dizer ao cálculo, eu sei que a gente pega esse texto e usa para palestra de planejamento e tal, e pode usar, mas agora olha o contexto, está falando do discipulado. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Quer dizer, você vai construir uma casa, você vai tirar... Tem gente que não calcula. Ele está dizendo assim, ó, assim como você é organizado com a tua vida, você tem que entender que o discipulado, você tem que fazer as contas. Se você quer mesmo isso. Então é uma relação comprometida. Se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios, se tem recurso para concluir. Para não suceder que, tendo lançado o alicerce, comece a obra e não podendo acabar, todos olham e falam, ih, cara, a obra está parada, está embargada, e venham tirar sarro dele. Dizendo, pois, este homem começou a construir e não pode acabar. Então, o discipulado, lembra? É bilateral e é uma relação de compromisso. Não adianta eu querer te discipular, querer gastar a minha vida e você não querer gastar a sua. É isso que Jesus está falando, simples assim. Ou qual é o rei que, indo combater com outro, primeiro não calcula se vai ir com 10 mil homens e poderá enfrentar 20 mil? Você tem que calcular, cara. Será que eu aguento? Sabe quando é a época de escola, que você ia sair na mão com o cara, você falava, será que dá pé para mim? Senão eu vou levar invertida. Caso contrário, estando ainda o outro longe, enviará a embaixada pedindo condições de paz. Melhor me render. Assim, pois,
Olha o preço do discipulado, Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo, não é alguma coisa, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, Jesus nunca brincou com ninguém. O preço do discipulado é entender que toda e qualquer relação se torna secundária, porque Deus não quer amor rival, é amor total. Meu projeto de vida agora, meu planejamento deve ser a jornada com Ele. Então, você está disposto a ser discipulado e a discipular? Primeiro na vertical, depois na horizontal? Então, irmãos, Jesus nunca brincou com ninguém. Então, não deixe as pessoas brincar com a sua vida. Saiba quem você está evangelizando, quem você está pastoreando, quem você está consolidando, quem você está aconselhando e quem é aquele que realmente um chamado, uma resposta e uma jornada. Discipulado, uma relação de ajuda que se reproduz. Ok? No final nós vamos abrir para pergunta, vai anotando aí. Agora eu quero trazer, falamos muitos assuntos, de novo, 2 exemplos práticos, tanto para você descobrir quem é essa pessoa que vale a pena investir a vida. Pastor, como que eu discerno, então, na prática? Então vamos pegar Timóteo e como eu devo ser como discipulador, nós vamos pegar Barnabé, tá bom? Depois eu vou estar te mandando material de apoio que explica melhor de Timóteo, que eu tenho que passar correndo, e o de Barnabé está na apostila, beleza? O Adriano vai jogar lá para nós. Se quiser jogar a tela para o nosso obreiro passar e encher uma última xicrinha antes de estar no cantinho. Timóteo, Adriano, vai anotando as perguntas. No final a gente encontrando alguém para investir a vida. Já vimos várias. Está anotado aí que eu passei por Luna? Então coloca lá. Timóteo, encontrando alguém para investir a vida. Deixa eu trocar de caderninho aqui. Atos, capítulo 16, do 1 ao 3. Então agora, bem, últimos exemplos práticos. Vai anotando as perguntas do caminho, do preço, e daí nós já conversamos. Então agora você tem que achar o teu Timóteo. E aqui eu vou liberar para vocês algumas características de tudo que nós já vimos, o modelo de Jesus, já vimos tanta coisa nessa matéria, não é? Mas agora os últimos 2 exemplos práticos. Para quem quer ser discipulado, entender quais são as características e quando eu vou encontrar alguém. E quais as minhas características quando eu vou discipular. Atos, vou achar aqui, ó. Capítulo 16. Então nós vamos propor aqui Timóteo como, de novo, um exemplo. Então o que Paulo viu na vida desse mano? Depois eu vou passar um material de apoio bem detalhado do Josadac Lima, que trata esse exemplo de Timóteo. Timóteo encontrando alguém para investir a vida. Atos 16, do 1 ao 3. Deixa no GC. Aí a gente... Vamos ler lá? Como que Paulo encontrou Timóteo? Nós já vimos aqui nas outras aulas que foi uma relação de pai e filho, discipulado verdadeiro, lembra? O método OSD, foi tudo baseado em Paulo e Timóteo. Mas agora vamos ver o começo da história. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um... Qual que tá ali? Alguém abre o microfone e diz aí, só para participar. Um crente, um líder, um pregador. O que Timóteo era? Coloca aí, hashtag discípulo. A Bíblia é um livro que tem que ler com carinho. Chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, então Paulo chamou ele para a jornada. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que eram de pai grego.
Amém? Irmãos, essa passagem, de maneira resumida, ela traça um perfil inicial de quem era Timóteo. E Paulo enxergou nele algumas coisas para poder chamar ele. Então você sabe que Listra, cidade natal de Timóteo, era uma super, mega cidade supersticiosa. Ali tinha uma lenda, né? De Júpiter e Mercúrio. Você sabe que depois isso até dá uma confusão. Lembra daquele... Tinha um programa... Tinha um... Não é Thundercats, é... Cybercops, lembra? Que tinha o Júpiter, Mercúrio. Vem dessa lenda aí. Então, lá em Atos, capítulo 14, só para curiosidade, quando Paulo e Barnabé estiveram lá, até acharam que um era Júpiter, outro era Mercúrio. E eles tinham plantado uma igreja e agora eles estavam voltando para visitar essa igreja. E eles passaram alguns dias ali e eles viram um jovem. Historiadores vão dizer de 16 a 20 anos, não se sabe exatamente, mas vamos colocar 18 para ficar na média. E Paulo, ele olha esse jovem promissor e chama ele para a jornada do discipulado. Agora, o que Paulo viu? Então, você que quer ser discípulo e quer encontrar alguém, qual que é o título aqui? Timóteo, encontrando alguém para investir a vida. Então, você tem que encontrar alguém que vale a pena investir a vida. E Paulo encontrou. E lá no final deu certo. Então, primeira característica, tá ali, ó. Um discípulo chamado Timóteo. Então, a primeira característica, Timóteo ainda não era um líder em destaque, mas ele já foi chamado de discípulo. A palavra discípulo ali no original, aprendiz, um talmidim. Paulo olhou para ele naquele período que estava convivendo, ouviu falar dele. Lucas registra que ele era um discípulo. Então Timóteo ainda não era líder, mas já era discípulo. Pegou? Timóteo ainda, Paulo não viu ele pregando e falou, nossa, que pregador, que líder de célula. É você encontrar, ele encontrou um jovem de 18 anos, irmãos. E se o Chorão cantava que o jovem no Brasil não é levado a sério, nesse mundo antigo, um jovem era menos levado a sério ainda. Mas o que Paulo enxergou em Timóteo? Os comentaristas, Joladac Lima, no seu livro, vai traçar com muita maestria que ele viu um jovem disposto e disponível. Então pense Paulo na congregação olhando, aquele cara que leva um copo d'água, aquele cara que tal, que estava na zeladoria, que estava ali. Paulo olhou e falou, opa, quem que é esse cara? E falaram, é um discípulo chamado Timóteo. Então não fique procurando um grande líder, procure alguém que tem um coração de discípulo para derramar a tua vida. Pastor, mas e você vê que Paulo trabalha na história, nós vamos ver na personalidade de Timóteo. Timóteo não tinha personalidade para ser sucessor de Paulo. Paulo toda hora tem que ficar dizendo assim, ó, não despreze o dom que há em ti, né, pastor Lecar? Cara, reaviva o dom que há em ti. Timóteo tem que estar toda hora. Parece que dá para entender que Timóteo era meio tímido, era meio fleumático, era muito jovem, mas Paulo enxergou o coração dele. Alguém disponível e disposto, que era chamado na igreja de discípulo. Então ele já era discípulo. Como é que Paulo vai chamar alguém que não está aqui, ó, não é discípulo nem de Jesus, vai ser de Paulo? Pegou? Segunda característica. Filho de uma judia crente e de pai grego. Segunda característica. Como que eu encontro alguém para a chamada do discipulado? Timóteo possuía uma formação espiritual básica. Aqui nós estamos falando de um filho adotivo, não foi Paulo que gerou Timóteo na fé. Claro que vai ter aquela pessoa que muitas vezes você vai ganhar, vai ensinar o beabá, mas a maioria, Deus vai trazer filhos adotivos, como Timóteo. Como que eu encontro hoje aqui dentro da igreja Rogate? Timóteo possuía uma formação espiritual básica, essa expressão mãe judia, porque era a mãe dele que ensinou ele. Vamos ver se isso é verdade? Abra comigo aí 2 Timóteo, vamos ver se é verdade. O que significa mãe judia? Segunda característica, formação. Timóteo possuía uma formação espiritual básica. Se o cara não tem o básico, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ser consolidado, ele precisa, ser levado ao batismo. Discipulado já é um chamado para quem tem uma formação espiritual básica. Vamos abrir lá?
Segunda Timóteo, o Adriano quiser botar ali, ó. Segunda Timóteo 3, 14, 15 e segunda Timóteo 1, 5. Você que está anotando. Vamos ler os dois textos. Segunda Timóteo 3, 14 e 15. Então, segunda característica, mãe judia. Timóteo tinha uma formação espiritual básica. Segunda, qual? Segunda Timóteo 1:5. Então, ó, segunda Timóteo 3:14, falando para Timóteo. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Está falando daquela formação até os 12 anos. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Você teve uma formação espiritual básica. Então isso ele enxergou lá. Por isso que é a característica mãe judia. Vamos ver quem que fez essa formação espiritual na vida dele? Aonde que ele fez o capacitando dele? 2 Timóteo 1:5. Volta lá 2 capítulos. Que a Bíblia mesmo se responde. 2 Timóteo 1:5. Ó, 2 Timóteo 1:5. Paulo falando para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida. Tu era um cara sincero, pastor Zacarias. Estou falando porque estou te vendo aqui. Era um cara que não dava trabalho, que só dava... Então, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na tua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Então, Paulo, vamos dizer assim, Timóteo já tinha uma formação que a avó dele e a mãe dele fizeram. Lembra daquela formação até os 12 anos? Como o pai dele era grego, não sei se o pai dele era convertido ou tal, aí só entra, mas ele aprendeu da avó e da mãe. Lembra que nós falamos? Foi submisso a alguém. Você tem que olhar a fruta, cara. Você tem que olhar a semente que está no cara e falar, esse cara... Paulo olhou e viu, esse cara tem mãe judia, esse cara tem uma formação básica, vem que eu quero que você perto de mim. Estão entendendo? Então a segunda coisa, sua mãe, ele tinha aquela formação até os 12 anos, ele tinha aprendido da mãe, da avó, uma fé não fingida. Então é isso que Paulo viu, e é isso que você tem que ver na pessoa. O cara não precisa saber tudo, mas tem que ter o básico. Esse cara já é submisso, olha que cara. É que eu não posso aqui, não quero ficar citando nomes, mas todas as pessoas que deu certo, discipulado, essa última safra que eu peguei, eram filhos adotivos, só que era uma pessoa que já era um bom crente. Já era uma pessoa que se assugava tudo. Chegou uma hora que largou tudo e veio. Lembra que nós falamos de André e João? Que já estavam ali debaixo de João Batista quando eles viram Jesus. Então você tem que ter essa sacada. Agora o cara chega, nunca obedeceu ninguém, agora fala, não, mas você eu vou obedecer. É que agora, isso é admiração, irmãos. Isso não é discipulado. Terceira característica. Por que Paulo chamou? Olha lá, Atos 16. Chegou também a Derbe a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, formação espiritual básica, versículo 2. E davam bom testemunho dele os irmãos de Listra e Icônio. Então, os irmãos da igreja Rogate, da primeira igreja, quer dizer, onde Timóteo ia? Terceira característica, Timóteo tinha bom testemunho. Essa expressão bom testemunho no Novo Testamento significa um caráter santo e uma boa reputação. Você sabe a diferença de caráter e reputação, né? Caráter fala do íntimo, fala de santidade, de quem a pessoa é com o Senhor. Mas reputação fala o que os irmãos vê também. Timóteo tinha as duas coisas. Ele tinha uma vida justa e um procedimento íntegro. Não diz aqui que Timóteo pregava bem, que Timóteo fazia o fogo cair, que Timóteo tocava bem. Não. Mas as pessoas de Listra e Icônio falavam assim, aquele piá, não tem o que falar dele. Tem 18 anos. Timóteo, como eu brinco, era um fenômeno. Sabe o que é fenômeno, né? Lembra do Ronaldo Fenômeno? Cara, com 18 anos era o melhor do mundo. Então, o que nós temos enxergado nas pessoas? Geralmente, pastor Zé Carlos,
a gente enxerga talento para investir. Não é, nossa, esse cara vai ganhar muitas almas, a célula dele vai bombar. Não, cara, você tem que olhar se tem bom testemunho. Vai ver na casa dele, obedece os pais. Olha que marido. Grego, hebraico, aula, isso aí você vai derramar sobre ele. Mas o bom testemunho, um caráter santo e uma boa reputação, uma vida justa. Por isso que os nossos discipulados dão errado, porque a gente olha tudo errado. Quarta característica, olha lá, ó. Essa é tremenda. O Pujol quase estragou a aula lá no comecinho, no comentário dele, vocês vão lembrar. Quis Paulo que ele fosse, então ele foi chamado, tá? Não foi intrometido. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então chegou uma hora que Paulo falou com a mãe dele, falou com a vovó, falou com os líderes, falou, mano, esse cara aí eu quero na minha equipe. E os caras vão dizer não para Paulo? Mas agora, olha um padrão e um critério que separa o pastoreio do discipulado. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Lembra que nós falamos nas aulas passadas que eram os discípulos que tinham que entrar na visão de Jesus? Aqui Paulo fez a mesma coisa com Timóteo. Não foi Paulo que ficou implorando, ó, Timóteo, vem comigo, eu te faço essa proposta, o que você quer, quanto você quer ganhar, como que você quer pregar? Ele falou assim, mano, você quer andar comigo? Quarta característica. Não, aqui eu pulei uma aqui, vamos voltar no 2. Olha aqui, ó. Esquece isso aí. Ele dava bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Listra e Icônio significa o quê? Que Timóteo estava integrado na vida da igreja local. Vamos segurar aí, eu já pulei para o 3, esqueci disso aqui. Quarta característica, Timóteo estava integrado na vida da igreja local. Para a galera de Listra e Icônio conhecer ele, meus irmãos, era porque ele estava integrado. Então, em Listra, onde vivia um discípulo, ele tinha raízes comunitárias, relacionamentos comprometidos. Timóteo tinha se convertido, os comentaristas vão dizer, Josadac Lima no livro dele vai dizer que Timóteo tinha se convertido naquela primeira ida de Paulo para lá. Então olha como Paulo, né? Ele era filho de judia, mas ele entendeu Cristo. Então Timóteo tinha mais ou menos 2 anos de conversão. Então olha como que eu encontro uma pessoa para ser discípulo. Tem que estar 2 anos ali. O problema é que a pessoa se converte hoje, semana que vem, você fala, vem aqui, tira uma fotinha. Paulo, quando voltou lá, viu, nossa, esse jovem aí tá firme, e pegou o testemunho de Listra e Icônio. Na nossa realidade aqui hoje, o cara não anda nem nos 4 pilares, não tá nem integrado, não anda no PG, não está sendo pastoreado. E como que ele vai ser discípulo? Então, Timóteo tinha bom testemunho dessas 2 localidades, porque ele estava inserido, enraizado na igreja local. 2 anos de convertido. Paulo não chegou chamando porque o cara estava emocionado. Irmãos, quem aqui anda perto da gente já viu. Tem um monte de gente que fala e tal, e tô junto, e vou dar vida. A gente vai dando corda. Mas o tempo não engana. Por isso que eu estou tentando explicar aqui nas aulas que não é algo formal. Anda 2 anos com a pessoa. Aí o dia que você vai falar, ó, sabia que eu estou te discipulando? Então, anda primeiro. Come 1 quilo de sal com ela. Já viu essa expressão? É devagarzinho. Devagarzinho que a gente chega lá. Você não está perdendo tempo, você está investindo no futuro. Vai investindo, a pessoa vai correspondendo. Então aqui Paulo volta depois de 2 anos e Timóteo está enraizado. Não é aquela coisa que o cara chega tremendo e fala assim, eu vou te seguir e tal, e você já vai na emoção dele. Vai ter que comer 1 quilo de sal comigo. Como que se come 1 quilo de sal? Tenta comer. Chega assim, ó, pastor Zé Carlos, vamos comer 1 quilo de sal junto. Uma pitadinha cada dia, vai levar tempo. O William falou para mim, eu esqueci se... Ele falou que tinha uma expressão na Costa Rica, que era mais ou menos igual essa comer 1 quilo de sal. Mas, meu irmão, eu já digo, vai ter que tomar 1 barril de café junto comigo. Cara, tem que estar junto. Vai ter que tomar 100 quilos de erva de chimarrão com o William. Quer dizer, vem para minha vida e vamos andar junto. Então, 2 anos depois, Timóteo estava integrado. Quarta característica. Como que eu encontro alguém? Esse cara está integrado na igreja Rogate? O cara já é um ótimo membro, uma ótima pessoa, não dá trabalho.
Quinta, aí entra o versículo 3. Lembra que nós falamos? Não é Paulo que chega para Timóteo, faz a proposta, se adapta. Ele fala assim, cara, você quer andar comigo? Você vai ter que entrar na minha visão. Eu sou o apóstolo, Paulo era o apóstolo do quê? Do gentil. Então ele olha para Timóteo e diz assim, ó, quis Paulo. Paulo fez o convite, mas Paulo coloca as exigências. Porque não é porque a gente convida o cara que ele põe as cartas na mesa. Tu quer encontrar alguém para investir a vida? Quis Paulo que ele fosse sua companhia, padrão para as coisas e critério para as pessoas. Paulo chega e diz assim, ó, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que era de pai grego. Paulo falou assim, você quer andar comigo? Timóteo falou, quero. Imagine, o maior missionário. Imagine, pastor. Billy Graham chega e fala assim, ó, vem andar comigo. Imagine, Luciano Subirá chega e fala, ó, mano. Só que daí Paulo olhou para ele, quinta característica, quer encontrar alguém? Timóteo tinha que ter disposição para abrir mão dos seus direitos. Paulo olhou para ele e falou, cara, você sabe que eu não tenho nada com circuncisão, só que os lugares que a gente vai andar, vai dar problema que você tem pai grego, você já tem 18 anos, mas vai ter que fazer uma cirurgia aí. Vamos circuncidar? Timóteo podia dizer, não, mas isso não precisa, isso é religiosidade, meu chamado não é esse. Timóteo falou, é pra já. Paulo abaixou as calças deles, né, o Pujol trouxe toda aquela elucidação da intimidade, aplica-se, mas é uma coisa bem prática. Ele diz assim, ó, mano, para andar comigo, você tem que se enquadrar na minha agenda, na minha visão, eu sou o apóstolo dos gentios, vamos. Essa foi as redes de Timóteo. Então veja que a pessoa que você vai investir, ela tem que ter disposição, se ela realmente está vendo que é para andar com você, que você tem algo para derramar nela, ela vai ter que abrir mão dos seus direitos. A circuncisão, depois de grande, meu irmão, depois vai estudar como é dolorida. Aí vê aqui que lembra daquele Velho Testamento, quando os homens foram circuncidados, chegou da febre. Não é uma coisa... Isso fala de uma submissão consciente, uma atitude de servo. Veja se a pessoa está disposta. Você quer uma pessoa, o discípulo, ele está disposto a abrir mão dos direitos dele pelo dever. O discípulo, ele já passou do nível de renunciar às coisas proibidas. Ele renuncia até às permitidas por causa da jornada. Anote essas frases aí, posta no Insta. Agora a gente hoje não pode falar nada pro cara, o cara não quer abrir mão, ele não quer chegar meia hora antes do culto para orar com você, e você que está falando que ele é teu discípulo. Então você tem que colocar, ver se há uma submissão consciente. Se o cara realmente tem atitude de servo, para andar com Paulo numa região aonde Paulo iria, não ser circuncidado era um problema. Timóteo abriu mão dos seus direitos, porque ele queria a jornada. E aí? 5 características. Então, como que você vê que uma pessoa está disposta? Chama ela para o compromisso, vai indo, vai tal. Se o cara já recuou, fala, não, esse cara... Para ser discípulo, irmãos, não estou dizendo descartar as pessoas para pastoreio, consolidação, evangelismo, aconselhamento, amizade, tudo isso é lindo. Nós estamos falando de discipulado bíblico. Discipulado bíblico estava lá na Bíblia. Fechou? Anote suas perguntas. E agora vamos colocar o outro lado da moeda. Que tipo de discipulador eu devo ser? Coloca lá para nós, Adriano, os slides pretos estão aí? De Barnabé tem lá. Acha para mim lá Barnabé. Um exemplo. Já vai anotando as perguntas. 61 alunos. O Adriano vai pôr o slide. Tá lá pro finalzinho. Então agora... Isso. Coloca aí Barnabé. Um exemplo de discipulador. Volta um slide só para eu ver qual que é antes desse, Adriano. Isso, deixa aí. Ó. Nós queremos propor, né, que Barnabé é o maior discipulador de todos os tempos depois de Jesus. Por quê? Só anote aí, ó.
Antes de falar de Barnabé, só coloca uma definição. O que é um discipulador? Agora falando de discipulado horizontal. De forma resumida, o discipulador é um guia, um orientador espiritual, tudo isso tem na tua apostila lá, comprometido com o desenvolvimento integral da vida do discípulo. Então o discipulador, pastor, como que eu sei se sou um discipulador? Fora tudo que nós já aprendemos, de maneira prática. O discipulador, ele é um guia. Ele é um orientador. Não é uma babá. Por isso que o cara tem que ter uma formação básica. No comecinho, quando o cara nasce, ele precisa de uma babá. Agora é discipulado. E o discipulador é alguém que se comprometeu com o desenvolvimento integral. Coloque isso, desenvolvimento integral. Então, como que eu sei que estou discipulando alguém? Você tem que ter a capacidade de tratar o cara no espírito, na alma e no corpo. Então você tem que saber, cara, tratar o cara, ver como é que tá a família. Lá no final da apostila vai ter algumas coisas daquele livro Discipulado Fácil, que te elucida melhor. Mas você tem que ver como que o cara tá e desenvolver ele integralmente. Então o discipulador, ele é a combinação harmônica entre um pastor, um conselheiro, um amigo, um irmão maduro na fé. Ele não é uma coisa só, ele é pastor, mas ele também é conselheiro. A pessoa escuta o que ele fala. Ela ela fala, essa pessoa tem algo para derramar na minha vida, em todas as áreas. Mas é um amigo, por quê? Porque é uma relação. Eu não vou ficar me abrindo de verdade com um estranho. Mas se é só amigo, não é discipulador. Então o discipulador, ele é a harmonia entre ser um pastor, um conselheiro, um amigo, um irmão maduro na fé. Então a gente quer propor, como está lá no slide, que o maior discipulador do Novo Testamento depois de Jesus seja Barnabé. Por quê? Porque só do que nós temos de registro, eu creio que ele fez muito mais, mas ele discipulou Paulo e João Marcos. Se ele não tivesse discipulado Paulo, olha como que é um discipulador, hein? E eu vou te provar como vale a pena. Nós só temos um registro de 2 pessoas que ele discipulou. Mas olha o que nós perderíamos se ele não tivesse cuidado dessas 2 pessoas. Anote aí. 70% do livro de Atos é por causa de Paulo. 13 epístolas do Novo Testamento. O maior missionário e teólogo cristão. Então, às vezes, você está cuidando de um e pensa assim, cara, eu queria... Não, irmãos, é o teu Paulo. É o teu João Marcos. Se ele não tivesse cuidado de Marcos, tudo isso lá na apostila você vai entender esse caminho. Nós teríamos perdido o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e de Lucas, porque eles foram baseados no de Marcos, e também um dos sucessores de Paulo, nós vamos ver. E um também que andou com Pedro. João Marcos, ele andou um tempo da vida dele com Pedro, a história da igreja vai dizer, e com Paulo. Então, Barnabé foi um excelente discipulador. Nós vamos ver algumas características para que nós também possamos olhar, fora tudo que já aprendemos, falar assim, será que eu sou um discipulador? Eu tenho que desenvolver essas características. Porque sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Então, Barnabé é a personificação do discipulador. Por quê? Porque ele formou pessoas, entre aspas, maiores que ele. Quando você sabe que você é um bom discipulador? Quando o seu discípulo se torna maior que você. Paulo se tornou maior que Barnabé. João Marcos, Barnabé, coitado, escreveu uma epístola e ainda não entrou no cano. A epístola de Barnabé. Tá entendendo? Agora o chefe não, Adriano. O chefe nunca vai querer que ninguém seja maior que ele. Então Barnabé, eu quero pegar ele aqui para nós encerrarmos como o coração de um discipulador. Que é aquele que cuida de uma pessoa e faz ela ser maior. Você está disposto a ter esse coração? Deus vai te entregar pessoas. Apóstolos Paulo. Deus vai te entregar Marcos. Deus vai te entregar. Só que você vai ter que ter algumas características do coração de Deus para cuidar de um, cuidar de outro. Um discipulado não se faz a multidão e nem a AD. Vamos lá? A gente vai pegar uma ordem cronológica. Abre aí no livro de Atos, capítulo 4. O Adriano vai pôr nos versículos.
E a gente vai vendo características do maior discipulador depois de Jesus, tá, irmão? Jesus nós já falamos bastante, não tem nem o que falar. Agora vamos pegar o Barnabé. Às vezes fala, ai pastor, eu não sou grande, eu não sei pregar. Barnabé é o tipo da média que eu e você. Então nós temos que ter o coração de Barnabé para ter o resultado de Barnabé, amém? Que a gente discipule, eu sei que ele discipulou mais, mas que a gente tem no Santo Cânon 2 pessoas para cumprir a grande comissão. Fazer discípulos, tem que ser pelo menos 2. Mas se você cuidar de um Paulo, hein? De um Paulo e um Marcos, tá bom, né? Vamos lá então. Primeira característica. A primeira vez que esse cara aparece na Bíblia já mostra a característica dele. Atos capítulo 4. Tem os slides lá, Adriano, se você quiser. Agora de Barnabé tá bem certinho lá. Só achar aqui. Atos 4. Agora vamos só ficar no livro de Atos. Para ver essa vida de Barnabé. Versículo 36. Primeira característica. Você que quer cuidar de gente. 36 e 37. Olha lá. Então, a primeira característica de um discipulador, Barnabé como exemplo, coloca aí, encorajador. Versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então, Barnabé não era o nome dele, era o apelido. Então, os apóstolos herdaram isso de Jesus, né? Dá o nome para você ser igual Lila, sabedoria. Sabe? Eles gostavam de fazer isso. E Barnabé significa o quê? Encorajador. Algumas traduções vai dizer filho da consolação, da exortação, mas a raiz da palavra é encorajador. Por que ele era encorajador? Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, na história da igreja, o apóstolo Barnabé, que Barnabé foi considerado um apóstolo, ele era chamado o apóstolo do encorajamento, o apóstolo do entusiasmo, o apóstolo da alegria. Então, como que Barnabé, na primeira aparição dele, revela um apelido que ele tinha na igreja? Encorajador. Como que Barnabé era conhecido? Se você chegasse na igreja primitiva e falasse assim, o José tá aí? José de Chipre? Quem que é José de Chipre? O encorajador. Ah, o Barnabé. Barnabé tá. Você que quer ser discipulador, como você é conhecido aqui na Igreja Rogate? Como que nós somos conhecidos? Os críticos? Os chato? Os desanimados? Barnabé era conhecido como encorajador. A primeira menção, lembra da regra da hermenêutica? A regra da primeira menção? A primeira vez que cita ele está se desprendendo dos seus bens pelo bem do próximo. Você quer ser discipulador? Discipulador é aquele que já foi discípulo. E o discípulo aprendeu que discipulado não é o que eu ganho, é o que eu dou. Aqui, literalmente, Barnabé elevou o patamar da igreja primitiva. Ele deu tudo aos pés dos apóstolos. Ele elevou o padrão da sua comunidade de fé. Tanto que Ananias e Safiras quis ter a mesma honra que Barnabé, com o coração errado, e Deus matou eles. Então, a primeira característica, você que quer cuidar de gente, você tem que ser um encorajador, o entusiasmado, o apóstolo da alegria. Você tem que ser aquela pessoa, mas eu sou curitibano, eu sou não sei, não, você é do céu. Você tem que ser aquela pessoa que olha, sabe, quando o Barnabé chegava, pessoas. Segunda característica, na segunda aparição, Atos, o Adriano vai jogar lá o slide, Atos capítulo 9. Vamos lá? Daí no final a gente aqui, ó, tô acabando, a gente já vai para as perguntas. Atos 9. Tudo está na apostila também, depois você pode ver com calma lá. Atos 9, 26. Segunda característica de Barnabé. Quando chegou a Jerusalém, Atos 26, Atos 9, do 26 ao 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, falando de Saulo. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que realmente fosse um discípulo. A igreja falou, esse cara aí é um assassino. Então Barnabé levou ele aos apóstolos
e lhe contou como no caminho Saulo tinha visto o Senhor e o que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Segunda característica, quiser botar o slide, Adriano, para eles anotar, de um discipulador, acreditar nas pessoas. Qual que é o negócio de Deus? Coloca aí pessoas. Se você não acredita em pessoas, mas elas vão decepcionar, você nunca vai achar um Paulo. Se você não acreditar em pessoas. Aqui, irmãos, ninguém queria receber Saulo. Barnabé viu em Saulo o que ninguém viu. Barnabé parou para ouvir a história dele. Anote isso, discípulo não vem pronto. Eu quero um Paulo na minha vida. Só que Paulo não chegou Paulo. Paulo chegou Saulo. Você tem que acreditar nas pessoas. A gente quer arrancar pessoas de outra igreja porque nós queremos gente pronta. Aqui era o ex-assassino, aqui era o cara. Barnabé parou, ouviu a história dele. 10 anos depois, esse texto de Atos 4 é Atos 9. Quer dizer, Barnabé continuava no negócio de Deus, que é pessoas. O olho dele ainda brilhava, ele não estava assim, cara, gente, já ajudei esse, já ajudei aquele lá me traiu. Isso é normal. Não deixe de acreditar nas pessoas, senão você nunca vai encontrar um Paulo. Ele parou. Imagine se não tivesse um Barnabé. Ninguém queria abrir a porta. Eu olhava pelo olho mágico, epa, é Saulo. Esse cara não é discípulo, não. Ninguém tinha parado para enxergar. Só Barnabé teve essa honra de ter um Paulo, porque ele teve a capacidade de acreditar num Saulo. Anote isso. Você só vai ter a honra de ter um Paulo quando você tiver a capacidade espiritual de acreditar num Saulo. De olhar para uma mulher, não olhar ela como uma prostituta, mas como uma mulher santa. De olhar para o mendigo e enxergar o empresário. De olhar para um jovem, tudo irresponsável, e olhar ele como um homem. Por quê? Porque você vai ter o olhar de Deus. Ele ouviu a história de Saulo. Por isso que ele chega para os apóstolos e conta a história de Saulo. Detalhadamente, porque ele parou, ele gastou tempo. Coloque aí, o que é acreditar nas pessoas? É ser fiador das pessoas. Você vai levar muito prejuízo, irmão. Mas quando você encontrar um Paulo, você vai ter lucro. O reino de Deus vai ganhar. Então não se frustre. O negócio de Deus é pessoas. 10 anos fazia aqui que Barnabé tinha sido chamado de encorajador. E ele continuava acreditando em pessoas. Terceira característica, você que quer ser discipulador, o Adriano vai por lá. Atos 11, 19. Vamos lá comigo. Atos 11, 19. Investe no rejeitado. Todo mundo quer um. Atos 11, 19. Esse texto de Atos 11, ele é 11 anos mais ou menos depois. E olha como que tá as coisas. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Você lembra quem tinha feito essa perseguição de Estevão? Saulo estava lá, anunciando a mensagem apenas a judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também a gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegou aos ouvidos da igreja, onde? De Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, porque ele é o cara, né? Não é o cara que fica com ciúminho, mas se alegra, anima, e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha as características do maior discipulador, hein? Era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. 11 anos depois.
ele lembrou assim, ó, tem um cara que eu cuidei lá no começo que vai ser o cara ideal para essa igreja. Deus tratando com Saulo lá em Tarso. Barnabé lembra dele e vai procurar. E quando o encontrou, versículo 26, levou para Antioquia, assim durante um ano inteiro, Barnabé, líder, e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E olha, essa igreja virou um padrão, que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então Paulo fica no anonimato, mas Barnabé vai buscá-lo, pois entendia, lembrava da boa semente e do potencial que ele tinha. Irmãos, invista no rejeitado. Invista naquele que ninguém quer. Não fica brigando. Sabe? Se o cara já tem alguém, tenta olhar assim, ó, quem que tá aqui? E ele lembrou e foi atrás de Paulo. Dá uma virada de página aí, ó, vai no próximo capítulo. Pra você continuar vendo essa característica. Atos 12, 25. Olha como o Barnabé ele tinha isso, de pegar sempre o que está no anonimato e fazer dele protagonista. Ó. Atos 12, 25. Ele já pega um outro cara aqui, ó. E ali na frente você vai ver. Ó. Tendo terminado sua missão, Barnabé era o líder. Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, sempre quando o nome aparece na frente, levando consigo João, também chamado Marcos. Então, o discipulador é aquele que sempre está de olho com aquele que está no canto, aquele que está na beira. Mesma coisa que Paulo fez com Timóteo. Por quê? Porque ele viu com Barnabé. Ele falou, opa, deixa eu já trazer esse jovem aqui, porque Saulo já está crescendo. Então ele já vai preparando. Quarta característica, Atos 13. O Leandro vai pôr na tela. Sabe lidar com a diversidade. Atos 13, do 1 ao 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Quem que era o líder? Barnabé, aí tinha Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então ele sabia viver na diversidade. O verdadeiro discipulador não é aquele que quer pôr cabreiros, que todo mundo tem que falar igual eu, ser profeta, ser apóstolo, ser... Não, isso aí é adestrador. Você não é adestrador, você é discipulador. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo. Quem que era o líder? Barnabé. Para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram a mão e enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, começaram a fazer as viagens. Agora olhe no versículo 7. Atos 13, 7. E ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar quem? Barnabé e Saulo. Quem que é o líder? Barnabé. Pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas agora olha o versículo 13. Aqui, ó, versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Deus começa a usar Paulo. Lembra o OSD? E Barnabé vai deixando. Então o verdadeiro discipulador tem que saber lidar com a diversidade de dons e tem que ter um coração para a transição. Olha o que acontece aqui, ó. Paulo é usado. Saulo agora é chamado de Paulo. E aqui Paulo começa a pegar a frente, ó. Quer ver aqui, ó? Tem um versículo chave aqui, ó. 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros. Agora Paulo assume a frente. Agora não era mais Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e Barnabé. Pode continuar lendo o capítulo, você vai ver isso. O que significa isso? Transição de liderança. O verdadeiro discipulador sabe lidar. Na verdade, o prazer dele é quando ele começa, lembra do OSD? E aí ele vê os propósitos de Deus acontecer. Se você não tiver esse coração, Deus não vai te entregar Paulos. Porque se Barnabé tivesse um coração de chefe, e ele faz essa transição sem traumas, sem ressentimento, ele não fica dizendo, não, mas eu que cuidei desse cara lá,
Eu que apresentei ele para Pedro. Eu estou no Rogate há 50 anos, agora o cara vem querer me dar aula? É. Sem trauma, sem ressentimento, sem disputa. Pelo contrário, anote isso. Você quer ser um discipulador? Você tem que saber lidar com a diversidade e você tem que saber transicionar liderança. Por quê? Porque o discipulado é o melhor lugar para preparar as pessoas para assumir o nosso lugar. Pegou essa? Sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Você quer o auge quando você vê que discipulou alguém. É quando ela pode ocupar o teu lugar e melhor do que você. Foi isso que aconteceu em Atos 13. Mas isso não diz que eu tenho que abandonar? Não, lembra do Atos 15. E aqui a gente encerra. Mais uma característica, você quer ser discipulador? Sim ou não? Diga aí no chat. Atos 15. Olha que coisa linda. Não é aquela coisa magoada, não, agora você é o líder que se vira, não. Atos 15, versículo 1 e 2. Estava acontecendo uma situação complicada. Aí Barnabé aparece. Quinta característica, ó. Atos 15, 1 e 2. Ó. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé, quem que é o líder agora? Paulo e Barnabé, a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé, quem que é o líder agora? Paulo, foram designados juntamente com outros para ir a Jerusalém, Concílio de Jerusalém, tratar a questão com os apóstolos e presbíteros. Então estava rolando uma confusão. Os caras estavam acusando e veio gente de Jerusalém, aquela coisa que acontece. Quinta característica. O discipulador, ele protege os seus discípulos. Quem que era o líder aqui? Paulo e Barnabé. Agora olha o versículo 12. Quem que toma a palavra? Porque quem que tinha mais moral em Jerusalém? A situação era complicada. Aí aparece a liderança. Dizer, Paulo, deixa que aqui eu, se for para se queimar, porque se Paulo toma a frente, as pessoas podiam... Olha o versículo 12. Atos 15, 12. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles se fizeram ao gentio. Então, o verdadeiro discipulador é aquele que transiciona a liderança. Agora é o cara, mas quando tem alguma coisa, fala assim, deixa que eu, porque paternidade é proteção. Então anote isso. Em situações de risco diante dos judeus, Barnabé protege Saulo. Não fica assim, agora vamos ver com esse cara aí. Já que ele quis pegar a liderança, sei lá. Não. O discipulador é aquele pai que fala, não, filho, agora deixa que eu tomo a frente aqui. Ele só tira a rodinha quando ele tem certeza que o filho aguenta o tombo. Então o discipulador protege a pessoa, não seus erros. Aqui ele viu que precisava ser de novo, um fiador de Paulo. Você entendeu que o coração do discipulador não muda? Eu tenho que ir lá porque essa situação... Vamos lá para o versículo 35, sexta característica. Do 35 ao 39, Atos 15. Quantos estão entendendo? Se não, vai anotando a pergunta. Olha como agora Paulo volta para a liderança. Atos 15, 35. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, que agora ele é o líder. Barnabé só se colocou na frente na hora que é para levar a lapada. Isso é o discipulador. Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé falou, show de bola. Barnabé chega e fala para ele que queria levar João, chamado Marcos. Lembra do Joãozinho Marcos? O jovenzinho? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, quer dizer, quando a coisa pegou, Marcos ainda era garotão, falou, ligou para a mãe, estava com saudade do Todinho, foi embora. Agora Paulo falou, não, esse cara não vai com a gente não. Que negócio é esse? Na hora que o bicho pegou, agora ele quer... Abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Versículo 39. Tiveram um desentendimento tão sério
que se separaram. Essa palavra desentendimento aqui no original fala de uma discussão acalorada, que eles quase foram para vias de fato. Paulo falou assim, olha, cara, ou eu ou João Marcos, agora o bicho... O que Barnabé fez? Cedeu. Barnabé falou, então vamos se separar. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E foi para a Síria, para a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Separação. Barnabé, sexta característica de um discipulador. Ele não impõe a sua opinião, ele sugere. Barnabé, quando viu que Paulo estava resoluto e não ia querer levar Marcos, Paulo estava agindo com imaturidade, ele falou assim, então, Paulo, pode seguir o teu caminho, eu vou pegar João Marcos. É como se a maturidade, anote isso, discipulador. Você é um pai espiritual. A maturidade nos dá autoridade, não autoritarismo. Aqui mostra o coração do discipulador, que ele está disposto a perder. Falou, Paulo, um dia ele vai entender. Falou, Paulo, então beleza, eu vou investir na vida desse jovem. Barnabé estava pensando na cabeça dele. Paulo não precisa mais de mim. Ele está disposto a perder para ganhar. Ele falou, Marcos precisa de mim. Ele agiu errado, ele tal. Paulo, que um dia tinha sido rejeitado, agora está rejeitando João Marcos. Barnabé, então, prefere investir no jovem Marcos. Será que Barnabé estava certo? 14 anos depois desse episódio. Abra lá comigo em Colossenses 4:10. Anote aí os versículos, depois a gente lê. Colossenses 4:10. Isso. 14 anos depois da separação. Então, Barnabé não impõe. Tem coisa que é só o tempo, irmãos. Ele investiu na vida de Marcos. Ele viu que Paulo já estava... Colossenses capítulo 4, versículo 10. Olha que coisa linda. Será que Barnabé tomou a decisão correta? Então nunca imponha. Você não precisa usar do autoritarismo. Olha Paulo terminando a carta dele. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Você tem que entender algo, irmãos. Quando eu tenho uma citação na Bíblia, é como se tivesse 14 anos depois. Paulo entendeu, mano. Agora quem que estava com ele? Marcos. Agora Marcos fazia parte da equipe ministerial de Paulo. Quem que estava com a razão? Barnabé. É como se Paulo estivesse assumindo aqui, ó, o primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E se ele for visitá-los, recebam. Antes Paulo não queria nem andar com Marcos. Agora falou, esse cara é bom. Quem que deixou Marcos bom? Barnabé. Agora os dois estão andando junto. Filho e neto espiritual. Show ou não show? Então, irmãos, o discipulador tem que ter essa característica. Lá em Filemon 23 e 24, Paulo fala de novo de Marcos. E o texto mais impressionante, no final da vida de Paulo, abra lá comigo 2 Timóteo 4:9. E aqui encerramos. O que nós estamos falando? Que Barnabé nunca impôs. Você que é maduro espiritual, você tem autoridade, não autoritarismo. Ele pega João Marcos e diz, Paulo agora pode andar sozinho. Mas lá na frente, olha quem foi um dos sucessores. Claro que Timóteo foi o principal, mas ele coloca João Marcos. 2 Timóteo 4:9. E aí nós vamos fechar a aula e abrir para pergunta, tá? Hoje, como é a última aula, vou estourar um pouquinho. Então vai anotando aí, que você deve estar cheio de perguntas. 2 Timóteo 4:9. Paulo está lá no final, na masmorra, e olha o que ele escreve. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado este mundo, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, quer dizer, porque está escrevendo. Olha quem ele manda vir com Timóteo. Timóteo nós já vimos que é o discípulo, o filho na fé, o sucessor.
Só que ele coloca Marcos nessa... Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Uau! Paulo passa o bastão para Timóteo, mas também vem Marcos, um sucessor. Paulo falou, traga Marcos nos últimos dias, eu quero instruí-lo, eu quero passar um legado. Mas quem que trabalhou na vida dele? Barnabé. Então, irmãos, resumindo, Barnabé mostra que o discipulado dá certo, que o discipulado é geracional, que vale a pena investir em pessoas. Um dia ele investiu no Saulo, que se tornou Paulo. Um dia no João, que se tornou o grande Marcos, que também esteve na prisão, ajudando Pedro, a história cristã diz. Trabalhou só com Paulo e Pedro. Tão bom que o menino era. Então, Barnabé é a figura do discipulador que torna as pessoas mais célebres do que ele. No dia que nós tivermos esse coração, Deus vai nos entregar pessoas. Amém? E a última coisa, vamos ver se está aqui. Adriano, você recebeu aí um... Você joga na tela para nós? Último assunto para abrir para a pergunta. Diga, ufa, o resultado do discipulado. Então, antes do Adriano jogar, coloca uma pergunta no teu caderno aí. O que você acha que dá mais certo? Aquela igreja que é evangelizadora só ou a igreja que trabalha no discipulado? Então, antes do Adriano jogar o quadro, eu vou explicar porque eu acho que já vai aparecer ali. Mas pense assim, ó, comigo. Tem gente que fala assim, ó, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. É ou não é? Mas anote isso, irmãos. Tudo que tem qualidade vai gerar quantidade no tempo do Senhor. Mas agora eu quero propor para terminar essa aula de maneira bem prática. Está lá na última página da tua apostila também, depois você vai poder ver. Pense numa igreja que tem um fenômeno, um evangelista, tipo Billy Graham, tipo Manuel de Melo, da Brasil, para caras assim que nascem a cada 100 anos. Pense num evangelista, se tivesse um cara aqui na igreja do Rogate, que ele ganha uma pessoa por dia. Todo dia ele acorda de manhã, ele não sossega enquanto ele vai pregando para um monte de gente, uma hora um cai de joelho chorando, e detalhe, esse cara vem para a igreja Rogate e de uma maneira sobrenatural, o cara não cuida dele, não investe, não faz nada, mas é tão poderoso, o cara tem uma graça de Deus, que essa pessoa não se desvia e fica na igreja Rogate. Então ele ganha todo dia uma pessoa por dia. Isso vai gerar quantidade, vai ou não vai? Final do ano vai ter 365 pessoas que não desvia. Pensa que é uma coisa sobrenatural, que o cara se firma, não dá trabalho, vai para um PG, não precisa cuidar dele e ele fica. Agora, esse é o evangelizador. A igreja é evangelizadora, aquela que ganha, o cara ganha uma pessoa por dia. Agora o que eu quero propor para vocês é algo muito mais simples e menos arriscado, porque nós estamos falando de um super evangelista que não cuida, que ganha e que de uma maneira sobrenatural o anjo amarra o cara dentro da igreja e o cara não desvia. Agora, o que você acha que dá mais resultado? A segunda coisa é a igreja discipuladora, aonde a pessoa ganha uma pessoa por ano. Não, você não ouviu errado. Por ano. Ele fica pregando, pregando, pregando. Vamos supor que lá em abril alguém se rende, ele discipula até 31 de dezembro. Uma por ano. Qual das duas igrejas você acha que vai ter mais número de pessoas? Não estou falando nem de qualidade. Lembrando, aqui é um por dia. Aqui é um por ano. O que você acha? Eu queria aí que uns 2, 3 me respondessem no microfone e aí nós vamos ver um quadro. Um por dia ou um por ano? Quem você acha que vai ter mais gente? O que dá mais resultado? 3 pessoas rapidinho. Isso. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Um por dia ou um por ano? Letícia, se estiver na aula, agora precisa da ajuda dos obreiros. Ninguém acha? Estou tentando arrumar aqui o meu quadro. Será que se eu abrir no meu zoom aqui eu vou enxergar melhor? Deixa eu ver. O que vocês acham, irmãos? Matemática.
Um por dia ou um por ano? Acho que eles não estão conseguindo liberar o microfone. Quando você jogar na tela, eu olho aqui na minha tela, fica melhor. Um por ano. É, que vocês já viram lá, né? Mas na prática a gente acha que é um por dia ou um por ano? O que você prefere? A gente pensa que é um por dia. E eu nem tô falando de qualidade. Lembrando, irmãos, que a gente sabe que não é assim. O cara vai ganhar, mas para manter. Mas vamos supor, coloca o quadro lá para nós, Adriano, pra gente encerrar e daí abrir para pergunta. Olha que interessante isso. É uns quadrinhos brancos. Será que ele não mandou para você? Deixa eu te. Pera aí, pessoal. Ao vivo, Brasil. Acho que ele mandou só para mim. Então, deixa eu passar aqui pro Adriano rapidinho no WhatsApp aqui, galera. Só um minutinho. Deixa eu passar aí. Joga no teu particular? Então vamos lá. Um por dia ou um por ano? O que a gente procura? Vocês acham que ganhar uma pessoa por ano é uma meta plausível ou não? O que vocês acham? Vão falando enquanto eu passo pro Adriano aqui. Dá ou não dá? Se a gente for crente, andar com uma pessoa, ensinar o evangelho, amar ela, sentar com ela, ligar para ela, é difícil? Eu acho que é difícil é ganhar uma por dia. Parece que é uma por dia, mas pela forma como você expôs, já dá a entender que é um por ano. Mas o que você acha que é mais fácil para tua vida, Letícia? Ganhar uma pessoa por dia, olha a bagunça. Daí quando vê, ó, imagina em um mês você vai ter 30 pessoas no teu PG, imagina o trabalho que você vai. Mas vamos supor que você tem uma graça, um poder, que a pessoa fica amarrada dentro da igreja. Final do ano você vai ter trazido 360 pessoas Ah, para a melhor igreja ganhar um Rogate, por dia certo? e nunca mais. É melhor ganhar um por dia e depois nunca mais ver a cara dele, né? Ganha ali já rapidinho, amanhã já ganha outro, e depois de amanhã já ganha outro, e assim vai indo. Mas ele fica na igreja. O pastor vai ficar louco de feliz com você, porque você tem uma unção. Agora, o pastor Não DH sei não, ele não, quer. hein, se o pastor vai ficar feliz. Não, mas vamos supor que vai. O cara ele tem uma graça que nunca ninguém na história da igreja teve. De fazer o cara ficar dentro da igreja e dar até o dízimo. O que eu quero provar nesse exagero que eu estou fazendo aqui? Que eu sei que isso não acontece, mas vamos supor que acontecesse. Mesmo assim, eu quero te mostrar que o resultado, coloque aí, o resultado do discipulado, ele é qualitativo e quantitativo. Vamos lá? O Adriano vai jogar o quadro lá para nós. Vamos analisar lá. Ó. Se vocês estiverem vendo, vocês me dizem aí. Ó. Vamos chamar da igreja evangelizadora e da igreja discipuladora. Tem uma igreja que ganha um por dia e não cuida desse um, mas de maneira sobrenatural Deus segura ele dentro da igreja, dando dízimo, não incomoda. E a outra igreja não. As pessoas ganham um por ano. Olha lá. Ó. O evangelista, no primeiro ano, 2021, final do ano, a igreja Rogate vai ter quantos membros? 365. Tá bom, hein? O pastor vai tirar aquela foto. A igreja do discipulador, que trabalha nessa revolução do discipulado que Jesus propôs, vai ter quantos? 2. Aquela fotinha murcha. No segundo ano de igreja, a igreja que só evangeliza e por uma maneira sobrenatural, que a gente sabe que não acontece, mas vamos supor que aconteça, quantas pessoas, quantos membros vai ter no segundo ano de igreja? 730. E a igreja discipuladora? 4. Por que 4?
Porque aqui está andando na pegada, vocês lembram o que é discipulado? É uma relação de ajuda que se reproduz. Aqueles dois agora vão e fazem a mesma coisa, fazem mais dois. Estão entendendo? Na outra igreja não, na outra igreja ele depende do grande evangelista, que ganha um por dia. No terceiro ano de igreja, quantos membros tem a igreja Rogate? 1.095. Imagine a saúde dessa igreja. Imagine a qualidade desses crentes, mas vamos supor que o anjo segura eles. A igreja do discipulador tem quantos? 8. Imagine 3 anos de igreja lá em Campina Grande, Pujol, e te perguntarem quantas pessoas tem na tua igreja, você falar 8. Dá até vergonha, mas vamos lá. 4 anos, a igreja Rogate está com 1.460 membros. A igreja discipuladora está com 16. Por quê? Porque cada um anda com um ano, gera o evangelho e é uma relação de ajuda que se reproduz. Vamos pular lá para o 9º ano? No 9º ano, ali no quadrinho, o último ano, 9 anos de igreja. A igreja evangelizadora, por uma maneira sobrenatural, ganhando um por dia, nunca faltou, está com 3.285 membros. Imagine a qualidade desses membros. Ninguém cuida, o anjo segura eles, não tem problema, não estoura BO. Imagine o celular do pastor dessa igreja. A igreja discipuladora, que está andando bem na boa, uma por ano, multiplicando essa vida de Deus, já está com 512 membros. Qual das duas igrejas você acha que tem mais qualidade? Enquanto o Adriano põe o outro quadro. O Facebook da igreja que tem 3.000 tá bombando. Agora vocês olhem o que acontece no segundo quadro. Com 10 anos de igreja, a igreja evangelizadora está com 3.650, todo dia ganhando um. A discipuladora, aqueles 512 ganharam e cuidaram de mais um durante o ano inteiro, já está com 1.024 membros. Coloca lá no 13º ano, 13 anos depois. Então é um trabalho gradativo. A igreja evangelizadora está com 4.745 pessoas, lembrando, ganhando um por dia, o anjo segurando, ninguém cuida de ninguém, a gente sabe que não estaria, mas vamos supor que está. A outra já está com quanto? 8.192. Por quê? Porque tem um super pastor? Porque é um cara muito carismático, o anjo? Não. Porque todo crente, todo ano, ganha alguém e cuida. E essa pessoa aprende e faz o mesmo. Vamos ver com 24 anos, a igreja do evangelista, que ganha todo dia alguém, está com 8.760. E a igreja discipuladora, deixa eu tentar ver aqui que os comentários estão bem em cima. Ai. Joga lá de novo para mim, Adriano. Aí. 16 milhões, ó, com 24 anos, está com 16.767.216 pessoas. O último quadro, Adriano. Claro que é um quadro exagerado, mas eu quero mostrar para você. 32 anos depois, a igreja evangelista, que ganha um por dia, está com 11.680 membros. Vai saber como esses caras estão lá. E a outra está com 4.294.967.296 discípulos. A gente sempre acredita que o evangelista vai atingir um resultado maior ganhando uma pessoa por dia, desesperado, e o anjo segurando, que a gente sabe que não segura. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Pode jogar para mim. O resultado do discipulado, anote aí, ele é qualitativo e quantitativo. Esse quadro é só para mostrar números. Eu não estou dizendo que talvez a gente ganhe um por ano, mas se todos obedecessem à grande comissão, a igreja não ficaria atrás. Pelo contrário, seria a maneira segura. Por isso que eu quero que você anote isso.
É uma ordem para todos. E aí nós teremos uma igreja bíblica. É por isso que você lê em Atos que o Senhor acrescentava, as coisas davam certo, o evangelho se expandia, porque todo mundo fazia discípulo. Não era um grande evangelista que ganhava um por dia, não era o anjo que amarrava as pessoas na igreja. Você agora me diga uma coisa, e aí eu já vou abrir para a pergunta. O que você sente olhando um quadro desse? Irmãos, a igreja bíblica ela tem crescimento. O que é crescimento? Já ensinei. É Atos 2, do 42 ao 47, parte A. As pessoas crescem. E aí a última parte do 47, acréscimo. Eu sonho com essa igreja só através do discipulado. Jesus não errou com o discipulado. O discipulado é a única maneira de nós termos crescimento. O que é crescimento? As pessoas crescem. Elas são transformadas. Elas começam a frutificar. E aí há acréscimo. Não confunda acréscimo com crescimento. Primeiro vem o crescimento, o cuidado. O cuidado, a edificação dos santos. Acho que já ouviu isso em alguma visão de igreja aí. Ela empurra o alcance dos perdidos. Aí o perdido vem. Imagine você cuidando lá no teu PG. Imagine, não vai ter erro. Só que o problema é que a gente não entra na grande comissão, que é fazer discípulos. Vamos colocar a nossa igreja aqui, nós somos 200 pessoas. Vamos colocar um pouquinho pior que esse quadro. 3 anos. Fala assim, pastor DH, me dá uma meta aí, vou te dar uma meta. 3 anos. Se toda pessoa aqui fosse crente de verdade, em 3 anos, ganhasse uma pessoa para Jesus, ou adotasse alguém que está sofrendo em algum lugar, não precisa nem ser zerado, alguém que está aí clamando, uma ovelha perdida que não está sendo cuidada em outro lugar, de repente viesse para cá e falasse, esse aqui é o meu lugar. 3 anos para cuidar de uma pessoa e formar um discípulo de Jesus. Nós seríamos 400 pessoas daqui 3 anos. Show de bola. Mas pense que igreja nós seríamos. Mais 3 anos, nós já seríamos 800. Mais 3 anos, daqui 9 anos, quando eu tiver 43 anos, nós seríamos 1.200 pessoas. E uma igreja de verdade, uma igreja multiplicando, uma igreja fazendo a obra, uma igreja com arrecadação, mas para o reino. Você entende, irmãos? O que eu quero que você entenda? Que a grande comissão completa, evangelismo e discipulado. Evangelismo, resposta para o perdido. Discipulado, resposta para quem foi achado. Permite que a gente veja novos nascimentos, pessoas sendo salvas, mas também permite que a paternidade responsável, que é o discipulado, pessoas sendo transformadas pelo senhorio de Cristo. Jesus não errou quando ele disse, ide fazer discípulos. É a gente que está errando, achando que essa loucura de evento, de tal, é um chamado, uma resposta e uma jornada. Se cada um de nós, vocês 60 que fizeram essa aula, entender essa matéria e começar a orar, dizer, Deus, eu quero ser cuidado e eu quero cuidar. De verdade. Nós vamos ver que igreja nós teremos. Você aqui não vai ser pressionado por naturalmente o cuidado. O crescimento, ele gera acréscimo. Esse negócio é, não, Deus quer qualidade, não quer quantidade. É verdade. Mas a qualidade gera quantidade. Amém? Eu acho que resumidamente é isso. Você lê todos os livros, você vai entender muito mais sobre o discipulado bíblico. Só antes de abrir para a pergunta, e eu queria comentários, vamos encerrar com chave de ouro. A prova vai ser liberada quarta-feira. Lembrando que a média é 5, vai ser de assinale, bem facinho. É só para anexar a tua nota com a tua presença. Lembrando que quem teve uma falta ainda é aprovado. Quem teve 2, infelizmente, vai ter que esperar a próxima vez. E aí o Diogo vai fazer um diploma online, eu vou assinar. E aí você vai receber conclusão. Segunda-feira que vem já começa uma nova matéria. Aguarde que eu vou espalhar amanhã. Introdução à escatologia. Aí vai vir um mestre de verdade mesmo. Eu aqui sou... E aí, alguma pergunta? Comentário? O que você sente com toda essa aula? E aí nós encerramos. A Adriana agora faz o... Pode vir.